Muito bem, vamos falar sobre esse assunto interessantíssimo, né? Porque o carnaval começa, o amor legal, encontra aquelas pessoas. Tem gente que começa a namorar, não é? Começa a amar, inclusive, a partir do carnaval, não é? Então, mas tem que ser tudo com bastante segurança, né? Que você não conhece a pessoa direito e tudo mais. Vamos saber, então, os riscos de você não se prevenir, se proteger nesses momentos mais íntimos com aquela pessoa que você conheceu no carnaval. Doutora Luciana Pacheco, mais uma vez, bom dia, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta, nos explica pra gente, para fazer dar uma chacoalhada nessas pessoas que às vezes acham que naquele momento não importa o que acontece, o importante é amar e depois a gente resolve, e não é bem assim, né? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, às vezes as pessoas, às vezes não, muitas vezes até, as pessoas esquecem, né, da prevenção, esquecem que existem doenças que são transmitidas pelo sexo. A gente chama infecções sexualmente transmissíveis, incluindo aí o HIV, incluindo sífilis, gonorreia. Então, são doenças que podem ser prevenidas pelo uso do preservativo, da camisinha, né, da conhecida já camisinha. Mas a gente também sabe o quanto as pessoas rejeitam, né, o uso da camisinha por aí várias razões. E nesse momento, quando a pessoa se expõe ao sexo com uma pessoa que desconhece, que não sabia, não sabe se a pessoa é HIV positivo ou se tem sífilis, por exemplo. Então, as pessoas podem, e aí nesse momento de carnaval, como você falou, estão ali procurando um amor, estão, às vezes, sob efeito do álcool, né, ficam alcoolizados e aí fica mais fácil até de negar a camisinha, né, negar o uso do preservativo, e até usando o preservativo ele pode romper no momento do ato sexual. Então existem medidas preventivas para as pessoas utilizarem e não contraírem o vírus, o HIV pelo menos. Então existe o que a gente chama PEP, que é profilaxia pós-exposição. Então, por exemplo, no momento do sexo, a pessoa rompeu a camisinha, e aí, ou a pessoa sente naquele momento, o parceiro ou a parceira diz, eu acho que eu tenho essa doença, não quer dizer, ou fica inibido para dizer, depois conta, a pessoa se sente insegura com relação àquele parceiro, aquela parceira, então pode usar o que a gente chama a PEP, que é medicação antirretroviral para proteger contra para impedir, ela tem uma eficácia muito boa, para que impeça que o vírus se instale no organismo da pessoa. Então, esse esquema são drogas, né, são medicações antirretrovirais que também são utilizadas no tratamento da AIDS, mas elas são testadas assim, nessa forma de prevenção. Precisa ser usado durante 28 dias e é preciso que as pessoas também, depois de começar a utilizar, façam um acompanhamento para ver de fato se ficou livre da doença, porque existe aí também um tempo para que a gente administre essas medicações. O ideal é que seja o quanto mais rápido possível, então 2 horas é o tempo melhor, mas até 72 horas a gente aplica, né, administra, é medicação oral. E existe também, Wilson, o que a gente chama PrEP. Não é raro as pessoas procurarem os locais onde se administram essas medicações, que são, aqui em Maceió, a UPA do Trapiche, a UPA do Jacintinho e o Hospital Escola Elvio Alto, conhecido também como HDT. Então, lá o atendimento para essas pessoas é 24 horas, mas assim, a pessoa pode tomar até 72 horas depois do acidente, vamos dizer assim, do ato sexual ou de qualquer um acidente também que tenha acontecido nesse intervalo. Então, pode procurar essas unidades. Então, precisa ter esse tempo. Depois de 72 horas, a chance de prevenção é muito pequena. Então, o ideal é que seja justamente nesse tempo. E como eu falei, muita gente procura essas unidades várias vezes para tomar a PEP, e essa medicação depois de acontecer, depois da pessoa se expor ao risco, né, de contrair a doença. E aí
tem pessoas que vão lá todo mês. Então, para essas pessoas, tem uma indicação que chama PrEP. E hoje a gente já tem o que se chama PrEP sob, vamos dizer assim, encomenda, sob demanda. Então, no PAN Salgadinho, se a pessoa sabe que vai se expor a um contato de risco e não vai usar camisinha, por exemplo, preservativo, então a pessoa pode ir nesse local, ela é avaliada por uma equipe médica, faz exames também e começa a tomar essa medicação antes desse contato. É a chamada PrEP. Ela hoje é utilizada mais em profissionais do sexo, né, homens e mulheres, pessoas trans, homens que fazem sexo com homens, mas também por pessoas hétero que se sentem inseguras com o parceiro ou com a parceira. Então, pode também fazer o uso dessa medicação. É uma medicação com 2 drogas, mas é um comprimido só. E aí a pessoa utiliza de maneira contínua. Em vez de todo mês ir usar a PrEP, porque são 28 dias desse outro esquema que é pós o risco, então é melhor nesses casos que a pessoa use a PrEP, que aí faz também uma avaliação médica continuamente e fica mais tranquilo para se expor, né, a esse risco, se não for o caso de usar o preservativo, se o preservativo somente não for a segurança para a pessoa. Perfeito, muito bem. Vamos lá, então tem a pergunta das pessoas que querem participar com a gente aqui, com a doutora Luciana. Um assunto importantíssimo isso, né? Isso vale para o dia inteiro e para o carnaval principalmente. Quem faz a pergunta, doutora Luciana, é a Ângela Santos, do Barro Duro. Ela pergunta o seguinte: doutora, existe algum efeito colateral depois dessa medicação? Existe, né? Todo medicamento pode dar um efeito colateral. Todo medicamento, todo procedimento, toda vacina, né? A gente tem falado sobre isso. Não, nada dessa, nenhum medicamento, nenhuma vacina, nenhum procedimento é isento de risco. A gente pode tomar e pode ter náusea, pode ter alguma coceira na pele, pode ter vômito, então existe. Por isso que quando a pessoa toma essa medicação, o ideal é que ela seja acompanhada por um infectologista, por um médico que vai observar se há esses sintomas, se houver esses sintomas, se há necessidade de trocar o esquema, de suspender o esquema, porque pode acontecer. Na maioria das vezes, é um tratamento, uma prevenção, né, vamos dizer assim, que é sem muita aparecimento dessas reações. Mas eu não posso dizer que não tem, pode acontecer. Perfeito, muito bem. Por isso que o preservativo é mais indicado ainda, né? Porque aí, o preservativo não causa efeitos colaterais. Era isso que eu ia referendar. Alergia no látex, alguma coisa assim, mas que não é a coisa mais comum. Era isso que eu ia falar, a senhora tocou nesse assunto importante. É muito mais fácil, né, do que passar por todo esse processo que a senhora citou muito bem aqui, é fazer, então, o uso do preservativo, tanto feminino ou masculino. Doutora, só para a gente encerrar, às vezes a pessoa está lá, usou ali a camisinha, tudo certo, mas aí rompeu a camisinha, como bem a senhora citou. Aí 72 horas para tomar, para poder fazer essa questão profilática aí, tal, enfim. Mas aí, por exemplo, o medo da gravidez indesejada. As pessoas também têm um medicamento que até quantas horas pode tomar para evitar que essa gravidez acabe seguindo adiante. Isso. Essas medicações, essa profilaxia, como eu falei, elas não tratam, não previnem gravidez, né? Elas previnem, aqui no caso, o HIV e outras doenças, por exemplo, como a hepatite B, que também pode ser transmitida pelo sexo. Até a hepatite A também, através do sexo oral, pode também ser transmissível assim. Mas o que é que a gente tem para a hepatite? Vacina. Então, as pessoas precisam se testar. Se elas estiverem sem a doença, elas devem se vacinar, quem nunca se vacinou. E não é vacina todo ano, né? Tem um esquema aí de 3 doses da hepatite B somente. Então, a prevenção maior com relação à vacina. Para HIV não tem vacina, tem a prevenção pré ou pós, o ato sexual. E para a gravidez, não tem nenhuma... esses tratamentos não previnem a gravidez. Aí existe a pílula do dia seguinte, como se chama. Então, rompeu a camisinha, até o outro dia a pessoa deve tomar essa pílula que aí previne, e não quer seguir, né? Nos casos de estupro, Wilson, faz a prevenção para tudo isso, inclusive para a gestação,
que não é desejada, e aí está indicada também a pílula do dia seguinte, até 24 horas depois a pessoa pode tomar a medicação. É só a mulher que toma, não é o homem, aí não tem nenhuma indicação. Outro dia eu vi aí uma brincadeira até, a pessoa dividiu a pílula, porque achava que o homem também devia tomar. Não, é só a mulher, porque só ela que... A responsabilidade é dos dois, né? Mas a pílula, se precisar para evitar que uma criança nasça, enfim, do momento que foi de descuido, enfim, indesejado, tem que ser realmente a pílula somente para a mulher, que é ela que gera, né? Muito bem. Doutora Luciana, assuntos importantes, espero que a gente tenha conseguido chegar nessas pessoas que estão aí achando que o mundo pode ser do jeito que quer e não é. Se previna para evitar o pior. Mais uma vez, muito obrigado, bom carnaval, até a próxima, se Deus quiser, tudo de bom. Até a próxima, bom carnaval para todo mundo, com juízo e com saúde. Perfeito, doutora Luciana. Um beijo, grande abraço, até a próxima. Explica pra gente, prestação de serviço pura para você que acompanha aqui o nosso fenômeno Fique Alerta, tá bom? Muito bem.